Há quanto tempo você não anda de Brasília? Rapaz, já tem um tempinho que eu não ando de Brasília. Em Brasília, eu ando sempre, né? Mas é uma saudade muito grande, porque eu já estive em Brasília. Meu segundo ou terceiro carro foi uma Brasília, meu primeiro foi uma Variante. Portanto, estou matando saudade aqui andando nessa Brasília. A última vez que você andou foi aqui mesmo, lá na campanha A última vez que eu andei foi na Brasília com você. Essa mesmo? É, essa mesmo. Essa mesmo Brasília. Há 4 anos na campanha. Há 4 anos, deu sorte. Aí, ó. O senhor esperava que ia ser esses 4 anos que seguiram desde aquela última entrevista? Foi tudo exatamente como planejado? Não. Nós tivemos 4 anos muito difíceis, muito mais difíceis do que eu imaginava, porque eu acho que os brasileiros, acho que ninguém imaginava que a gente fosse viver no Brasil nesses últimos 4 anos, anos tão conturbados, tanto do ponto de vista financeiro. Nós vivemos em 2015 e 2016 a maior crise financeira da história desse país, e conturbados politicamente. Nós tivemos também anos muito tensos em função de todo o processo de impeachment, de toda a radicalização da política brasileira, e é claro que isso tem impactos muito fortes em Brasília. O senhor teve algumas denúncias durante o governo, eu acho que faz parte do governo também, quem está na vidraça vai acabar apanhando um pouco mais. No entanto, teve uma ruptura no seu governo significativa com o vice, inclusive com um áudio que chamou muito a atenção da questão de propina, o vice falou, eu sei de 10% da saúde de uma sindicalista que falou que tinha a desconfiança de 30% do desvio para o Ministério, para a Secretaria da Fazenda. Você viu que foi de uma irresponsabilidade total. A própria revelação das gravações da deputada Liliane Roriz mostrou que era exatamente o contrário. Aquelas pessoas que estavam tentando imputar ao governo alguma responsabilidade no desvio de verbas, na verdade eram eles que estavam no grande esquema de desvio de verbas. Você tem uma operação Draco que teve vários deputados estatais envolvidos, todos eles foram afastados pela Justiça da mesa diretora da Câmara Legislativa, e ao final ficou comprovado nenhuma participação do governo, do governador e de agentes do governo nessa questão. E em relação a essa ruptura com o vice? Ficou muito claro que o vice não estava preparado, não tinha maturidade suficiente. Ele chegou a dizer que o senhor tinha preconceito por ele ser negro. E não tive na hora de convidá-lo para ser vice, os preconceitos só foi depois. Ele se mostrou uma pessoa completamente despreparada. Eu contei aquele caso que me revoltou profundamente. A primeira vez que eu saí de Brasília e passei o governo para ele, teve uma operação em Braslândia de combate à dengue com a presença do ministro. Ele e os assessores passaram num borracheiro, pediram para o senhor colocar todos os pneus em frente à loja que ia passar um caminhão para pegar, e depois passaram com as câmeras de televisão, e o ministro ele deu uma bronca na frente do empresário, como se ele estivesse sendo irresponsável de deixar aqueles pneus ali. A pessoa chorou, ficou indignado de ter sido exposto ao ridículo. Isso demonstrou claramente que a pessoa é despreparada, completamente afetada, com o cargo de vice-governador. Então vamos falar de proposta. A primeira, já que a gente está dentro de um carro, quero saber sobre transporte. A gente tem algumas questões que chamaram muito atenção aqui no DF inteiro. O caso das pontes, o caso dos viadutos corroídos, sem manutenção, o caso clássico do Eixão, da ponte que caiu. E aí? Isso foi descaso de muitos anos, de muitos governos sem obras de manutenção. Nós tivemos um governo que gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais num estádio, quando podia ter utilizado pequena parte desses recursos para fazer manutenção de muitos viadutos. Nosso governo, desde o início, já de cara, começou uma grande reforma daqueles viadutos da rodoviária de Brasília, por onde transitam 700 mil pessoas por dia. Foi a nossa prioridade.
recuperamos 4 viadutos ali na S1N1, recuperamos o viaduto onde morreram 2 crianças afogadas no governo passado, fizemos um reforço de uma represa que tem na Vargem Bonita, que se rompesse e corria o risco de romper, seria uma tragédia para quem mora ali para baixo. Estamos nesse momento contratando toda a reforma da infraestrutura da ponte JK. Esse final de semana eu fui visitar os trabalhadores da Novacap que estavam fazendo a manutenção da ponte das Garças. Nós estamos fazendo 2 pontes no Bragueto, é a maior obra viária da história de Brasília, com 28 pontes, viadutos e ciclovias que vão melhorar muito a mobilidade urbana de quem mora na região norte do Distrito Federal. Portanto, eu quero dizer que apesar da dificuldade financeira, nenhum governo investiu tanto na manutenção de pontes e viadutos como o nosso tem investido. Turismo, o senhor foi secretário de Turismo do DF e turismo é algo que sustenta muitos países do mundo até, né? Você tem Nova Zelândia, França, Estados Unidos, no qual o PIB, boa parte vem do turismo, e Brasília tem uma vocação turística natural pelo simples fato de ser a capital do país. Fora isso, é uma obra de arte a céu aberto. Mas, por exemplo, a gente tem a torre de TV que o mezanino está sempre sem funcionar direito, sem um serviço à população, sem informação correta, sem informação nenhuma, na verdade. A questão das grades, por exemplo, que cercam inclusive o Palácio do Buriti, grades móveis, mas que estão lá fixas há anos, né? Desde o governo passado, inclusive. E que isso acaba que atrapalha a visitação, deixa o lugar mais feio, e vai inclusive contra a lei, né, do DF, lei orgânica que proíbe cercar monumentos públicos. Como é que o senhor pretende tratar essa parte? A torre digital, que acho que nunca ninguém subiu lá, né? Eu morro de inveja de quem sobe lá. Você deve ir lá visitar. Porque fui algumas vezes, está sempre fechado. Não, está aberta, agora já está reaberta. Nós tivemos uma conquista histórica para o turismo da nossa cidade, que as pessoas vão se aperceber do significado disso ao longo dos anos, que é a orla do Lago Paranoá. Essa orla que foi privatizada ao longo dos anos, são as pessoas mais ricas da cidade, deputados, senadores, grandes empresários que tinham acesso à orla do Lago Paranoá. E hoje essa orla é de toda a população. Nós já, numa parte grande que liga ali o Parque da Asa Delta com o Parque da Península, com o Pontão, nós já fizemos ciclovias, pistas de caminhada, iluminamos, está toda gramada. E aquilo, sem dúvida, é um grande centro de atração para o turista. Já é o segundo local mais visitado pelos turistas na nossa cidade. Nós estamos fazendo a reforma da torre de televisão, importante a reforma daquele equipamento. Reabrimos a torre digital, estamos reformando todas as calçadas de acesso à igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307 e 308 do Sul. E nosso objetivo agora é melhorar muito a iluminação desses monumentos, colocar iluminação de LED, no sentido de revitalizar o turismo na nossa cidade. Eu não tenho dúvida que o turismo é de fato um grande instrumento de geração de emprego, de geração de renda e de promoção da nossa cidade. E é importante dizer que nós também realizamos grandes eventos extremamente importantes para o futuro da nossa cidade, como a própria realização da Olimpíada em Brasília e o Fórum Mundial da Água, que foi um sucesso absoluto. E em relação às grades? Em relação às grades, aquelas grades ali de contenção do Buriti, elas ficam ali em função de uma questão de segurança, da Casa Militar entende que deve ser. Eu acho que hoje elas influenciam muito pouco assim no visual, digamos assim, da fachada do Buriti, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de avaliar a possibilidade de tirar aquelas grades. Mas aquelas existem no STF também, no Planalto, em outros lugares que fazem parte... Eu acho que esse ambiente de tensão política que o Brasil está vivendo, de muito radicalismo, de muitas manifestações, é importante registrar. Nós tivemos 153 manifestações na esplanada dos ministérios nos 2 primeiros anos de governo. Algumas delas com 200 mil pessoas, 100 mil a favor do impeachment, 100 mil contra o impeachment. E coube a gente garantir a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e, ao mesmo tempo, a integridade física das pessoas e a integridade do patrimônio. Daí a necessidade de algumas cautelas, que foi esse ambiente que levou
a esse tipo de atitude. O ideal é que efetivamente a gente não tenha essas grades, porque realmente elas tiram parte da beleza das paisagens. E já que o senhor falou em manifestações, vamos ter que inevitavelmente falar de segurança pública. É um crescente a sensação de insegurança no DF inteiro. E muita gente cobra, por exemplo, o retorno do Cosme Damião, dos postos de policiamento. O que é que o senhor pretende fazer? Olha, isso é uma visão já ultrapassada, especialmente a questão desses postos policiais que exigem que o policial fique no posto. Hoje nós temos um contingente pequeno, menor, em função dos debates sobre reforma da Previdência, um número muito grande de policiais militares foram para a reserva. E esses postos policiais acabam tendo que fixar um contingente parado, quando um dos grandes desafios hoje da segurança pública é a mobilidade. Agora é importante você veja como é que é complexa a questão da segurança pública. De fato há uma sensação de insegurança, mas também é fato que todas as modalidades de crime no Distrito Federal têm reduzido. Os crimes contra o patrimônio têm sido reduzidos no Distrito Federal nos últimos anos, mas tem um dado que é fantástico. O Distrito Federal foi, entre todas as 27 unidades da Federação, que nos últimos 3 anos e 8 meses teve a maior taxa de redução de homicídios. Nós, quando assumimos o governo, nós tínhamos 24,3 homicídios por 100 mil habitantes. Nós fechamos o ano passado com 16,3. É uma redução de 38%. E este ano, nós estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 30 anos. E é importante registrar que a cada ano tem sido menor. O ano passado foi a menor dos últimos 29 anos. Nós estamos avançando. É importante registrar. Enquanto tiver um assassinato no Distrito Federal, nós não vamos estar satisfeitos. Mas é importante registrar que enquanto no Brasil todo esses números têm explodido, no Distrito Federal eles têm tido a maior redução do Brasil. Por que essa sensação de insegurança? Acho que aí tem vários motivos, né? Hoje o compartilhamento pelas redes sociais em tempo real do que acontece com as pessoas, talvez isso contribua. As questões das desordens urbanas, às vezes é um som alto, enfim, são questões que nós estamos, através das pesquisas de vitimização, procurando entender para atuar conjuntamente e integradamente e melhorar essa sensação, que eu tenho muita convicção que está melhorando. Antes da gente partir para o próximo tema, esse era o momento que eu convido todos os candidatos a passar para o banco daqui, mas o senhor não vai poder, né? Não vou poder porque eu estou sem minha carteira. Eu, na minha condição, eu não posso arriscar dirigir sem carteira. Antes que quem está nos assistindo fale que o senhor arregou dirigir Brasília, não, né? Está sem carteira. Aliás, eu estou dirigindo Brasília, com toda a sua complexidade, com toda a sua diversidade, com todas as suas belezas, também com todos os seus problemas. Tem sido um desafio muito grande. Não tem nos faltado coragem para esse desafio, mas em outra oportunidade terei o maior prazer em dirigir essa Brasília, mais simples do que a outra, mas também certamente prazerosa. Tá com cabelo branco, né? Foram anos difíceis, eu confesso que foram anos muito difíceis, especialmente o primeiro ano. Eu passei muitas madrugadas em claro, muitas vezes acordava 3 horas da manhã, preocupado, fritando na cama, como é que a gente vai pagar salário. Chegava dia 20, a gente tinha que travar todos os pagamentos para poder juntar dinheiro para pagar os salários. Pagava o salário, ficava preocupado de como pagar os terceirizados. Pagava o terceirizado, como é que a gente vai pagar a limpeza pública. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé. A fé me ajudou muito a encontrar coragem para não desanimar e enfrentar. Eu tenho também uma cachoeira perto de casa, me socorri dela muitas vezes de madrugada para dar uma... A cachoeira na água gelada? Água gelada, 3, 4 horas da manhã, estava debaixo da cachoeira, buscava energia para enfrentar, me ajudou muito. E hoje eu fico muito feliz, porque embora sempre vai ser muito difícil e sempre muito complexo você administrar uma cidade que é uma metrópole, uma das maiores metrópoles do Brasil, hoje com 3 milhões de habitantes no Distrito Federal, mais 1 milhão de habitantes que gravitam em torno de Brasília. Portanto, não existe dia sem problema, simplesmente não existe dia sem problema.
mas hoje eu me sinto em muito melhores condições. Primeiro porque a cidade está numa situação muito melhor. Quando eu falo de casa arrumada, eu falo das contas públicas. Eu peguei um rombo de 6 bilhões e 500 milhões de reais, tive que pagar essas dívidas, tive que tomar medidas duras, medidas que até trouxeram desgaste pessoal e político para mim, mas hoje eu me sinto vitorioso, porque eu vejo Brasília numa situação muito melhor do que a maioria das unidades da federação do país. Comparo Brasília com estados ricos, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que estão atrasando salários, estão parcelando salários, e aqui todo mundo está recebendo seu salário em dia. E sei que isso é nossa obrigação, mas é uma obrigação que, em função das condições do país, muita gente não está conseguindo cumprir. O próximo tema é sobre a questão das regularizações, das invasões. A gente tem questões como Vicente Pires, por exemplo, que parece que só perceberam que não podia construir ali depois que a cidade já tem 200 mil habitantes. Condomínios também, grilagens e tudo mais. E aí, qual a solução agora, depois que a coisa está ocupada? Eu tenho o maior orgulho dessa área do nosso governo, porque eu fiz o maior programa de regularização fundiária da história de Brasília e o maior programa de regularização fundiária em curso no Brasil. Eu entreguei 63 mil escrituras em todas as cidades de Brasília. Nós estamos regularizando mais de 100 condomínios, mais de 7 mil famílias já aderiram ao processo de compra direta dos condomínios de classe média. Ainda hoje eu tenho uma reunião com um dos condomínios, Solar de Brasília, onde nós regularizamos e as pessoas aderiram em massa ao processo de compra direta dos terrenos. Portanto, isso me dá autoridade para dizer que no próximo governo nós vamos avançar muito mais nesse programa de regularização de condomínios. Vamos avançar muito mais na regularização das cidades, na entrega de escrituras e na política habitacional. E esse será um tema que terá muita importância no meu próximo governo. Garantir moradia de qualidade para a população do Distrito Federal. Em relação à atuação da AGFIS nesses casos, porque muita gente reclama que a AGFIS chega e derruba. Mas são pessoas que já estão lá, não são apenas casas, são lares. E aí, como é que vai ficar o poder da AGFIS em relação a isso? Primeiro, eu acho uma irresponsabilidade a proposta de alguns candidatos de dizer que vai acabar a AGFIS. Acabar com a AGFIS é dizer: isso aqui é terra de ninguém, cada um faz o que quer. Consequência disso vai ser o caos no trânsito dentro de poucos anos, o caos ambiental com a falta de água, com a destruição de nascentes. O que nós temos é que aperfeiçoar os métodos de trabalho da AGFIS e que melhoraram muito. Ainda estão longe de ser o ideal, mas é importante registrar que melhoraram muito. Agora, a AGFIS tem que ter condições de atuar no início, quando a pessoa está fazendo ali uma base de uma casa irregular, ela chegar, notificar e não deixar aquilo seguir adiante. Realmente é muito desgastante quando você tem que fazer algo quando já está num estágio mais avançado. Em relação às possibilidades de terceirização de equipamentos públicos, por exemplo, Parque da Cidade. Olha, veja bem, se a gente definir que essa terceirização ela tem como condição a gratuidade do acesso ao parque, que isso tem que ser sagrado para o Parque da Cidade, é um dos locais mais agradáveis, mais bonitos e mais populares de Brasília, mas que a gestão vai significar um parque melhor para a população, eu não tenho preconceito nenhum em discutir isso e levar essa ideia adiante, desde que a condição primordial do parque é a gratuidade, o acesso livre para que as pessoas possam desfrutar desse que é um dos melhores e dos mais bonitos lugares, não apenas do Distrito Federal, mas do Brasil, me arrisco a dizer, do mundo. Mas veja só, fizemos agora a concessão do centro de convenções. Eu acho que vai ser bom para a cidade, nós vamos ter mais eventos na cidade, isso vai trazer mais empregos para a cidade, isso vai trazer mais recursos para a cidade, portanto acho que é positivo. O mesmo vale para os hospitais? Não, os hospitais nós inventamos, nós construímos um modelo que eu tenho certeza que vai ser referência para o Brasil, que é 100% público, é 100% gratuito, é 100% Sistema Único de Saúde, mas é um sistema de gestão moderno, com a agilidade que a gestão de um hospital requer. Veja o sucesso
do Instituto Hospital de Base. Quando o Instituto Hospital de Base foi criado, tinham 107 leitos fechados. Esses 107 leitos foram reabertos. Tinham 6 salas de cirurgia funcionando. Hoje tem 12 salas de cirurgia funcionando. No mês de agosto, o Instituto Hospital de Base bateu o recorde de cirurgias ortopédicas. Recorde de em 4 anos cirurgias ortopédicas. O Base nos ajudou a zerar a fila de radioterapia no Distrito Federal. Chegamos a ter 1.300 pessoas na fila de radioterapia, o que era um sofrimento para mim imaginar isso. Hoje nós zeramos a fila de radioterapia, nós zeramos a fila de mamografia. O Instituto Hospital de Base está comprando medicamentos com 40 dias, enquanto a rede pública tradicional gasta 8 meses para comprar. Grande parte das vezes está comprando mais barato. Então está demonstrado que nós temos ali um modelo de sucesso que deve ser levado para outros hospitais da rede pública do Distrito Federal. E de onde é que vem o dinheiro? Do mesmo orçamento. Na verdade, o Instituto Hospital de Base gasta o mesmo orçamento que tinha em 2015, 602 milhões de reais, com a diferença. Está fazendo um número muito maior de atendimentos. Para você ter ideia, no último mês de funcionamento do velho modelo do Hospital de Base, ele realizou 531 cirurgias. Nesse último mês de agosto, ele realizou 918 cirurgias, ou seja, quase o dobro com o mesmo orçamento. Educação. Existem realidades assustadoras de professores que não conseguem dar aula, professores com problemas de saúde por conta da segurança nas escolas. Tem a proposta que funciona bem no estado do Goiás de militarização das escolas. Isso passa pela sua cabeça? Não, a militarização não. Vejam bem, nós investimos 118 milhões de reais no PEDAF em 2017. Para você ter uma ideia, o governo anterior, em 2014, investiu 43 milhões. Isso melhorou muito a infraestrutura das escolas. Nós construímos 27 creches, inauguramos 6 centros de educação infantil, criamos 16 mil novas vagas na educação infantil e em creches. 6 mil para crianças de 0 a 3 anos, 10 mil para crianças de 4 e 5 anos. Hoje nós temos 23 mil crianças de 0 a 3 anos na fila do serviço 156. O nosso compromisso no próximo governo é universalizar, é garantir que todas essas crianças de 0 a 3 anos possam estar matriculadas em creches ou na educação infantil. Se criamos 16 mil vagas nesse momento tão difícil da vida brasileira, certamente conseguiremos criar 25 mil vagas nos próximos 4 anos e garantir essa universalização para todas as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Agora a última, que talvez seja mais importante, por isso que eu deixei para o final, que é uma pergunta que os nossos seguidores sugeriram e eu concordo com eles, e que talvez vá definir o rumo dessas eleições. Eu queria que o senhor me dissesse qual é a sua série favorita e sua banda favorita. Minha série favorita, eu não vou dizer porque realmente eu não tenho visto televisão já há algum tempo, absurdo isso até com a minha vida pessoal, mas eu tenho uma rotina e uma rotina inclusive nos finais de semana, né? De chegar em casa meia-noite, de sair 6 horas da manhã, né? 6, 7 horas da manhã. E acordar às 4 para tomar um banho de cachoeira. Batidão, às vezes com insônia, acordar 4 horas da manhã, então ainda é muito difícil. Mas eu gosto eu tenho um gosto muito variado de músicas. Ainda gosto, até hoje gosto de Renato Russo, como eu gosto de música sertaneja. Onde eu chego, onde tem música sertaneja, as pessoas já sabem, até brincam pra mim, colocam um franguinho na panela. Eu gosto de um bom samba, gosto de curtir, gosto de dançar. Ainda hoje, se eu tiver tempo e se minha mulher me acompanhar, ainda quero ir no Bar do Adão, lá no Gama, para aproveitar para dançar um forró. Eu gosto muito dessa cidade. Obrigado demais. Grande abraço. É sempre um prazer andar em Brasília e um prazer especial andar em Brasília de Brasília.